Olá, amigos! Tudo bem? Meu nome é Bruno Souza. Estamos começando aqui mais um episódio dos lançamentos da semana passada. Semana na qual saiu bastante coisa legal, então a gente tem bastante coisa para conversar. Então, sem mais delongas, vamos partir para o primeiro lançamento da semana, que foi um single novo do Kanye West em parceria com Lil Pump. Um single chamado I Love It, que ao contrário do título, acho que pouquíssima gente amou. A música é bem fraca, com uma base bem sem graça. E a letra é horrenda. É só testosterona sendo cuspida pra todo lado, assim. Por sorte, é só um single. E, além disso, é bem curtinho. Então é uma música que tem 2 minutinhos. Passa rápido. Mas eu não recomendo pra ninguém, não. É bem fraquinha. O Kanye West que é esse cara, né? O Kanye ou ele acerta muito ou ele erra muito. Em I Love It ele errou muito. A música é muito ruim. O clipe é muito besta. Curiosamente produzido pelo Spike Jonze, que tem um histórico de clipes muito bacanas, mas dessa vez é um erro por cima do outro. O clipe, inclusive, foi lançado no Pornhub Awards, que rolou a semana passada, do qual o Kanye West foi um dos chefes ali e tal. Então, por aí a gente já tira uma base do quão absurdo é o rolê como um todo, assim. E não recomendo realmente que ninguém ouça, não gaste o seu 4G para ir ouvir essa música, não vale a pena. Passamos do Kanye West. E aí a gente vai falar de um cara que eu tava muito curioso pra ouvir trampo novo, que é o Hozier. E aí eu nem esperava nada e na semana passada saiu um EP chamado Nina Cried Power. A primeira música é a faixa título, que é bem legal e a produção dela lembra bastante aquele lance de camadas que tinha em Take Me to Church e tal, com a voz meio que ecoando no fundo e tal. E eu destaco também a última faixa, que chama Shrike, que é justamente o oposto. É um lance bem stripped down, assim, no qual a voz dele tá bem na frente. O cara tem uma voz bem característica e tal, então eu acho que funciona melhor do que quando ela fica lá no fundo daquela quantidade de camadas que normalmente ele costuma usar na produção dos seus sons aí. Eu particularmente gosto muito do trampo do cara, então fico previamente influenciado a falar bem, mas realmente é bem bacana. Se você ainda não conhece o Hozier, pode conhecer por esse EP e de repente, se você gostar, mergulha lá no disco de 2014. Hozier também foi, então agora a gente vai falar de um cara, um dos maiores compositores de todos os tempos, com certeza, que é o Paul Simon. Paul Simon, na semana passada, lançou um álbum chamado In the Blue Light. É um disco no qual... na verdade, o lance todo do disco é muito curioso. Assim, ele lançou esse álbum meio que para coincidir com o fato de que ele está se afastando dos palcos, aí tá meio que se aposentando das turnês e dos shows e tal. Como é um capítulo muito importante que se fecha, né? O cara tá deixando de fazer shows e tal. Eu acho que ele acabou querendo usar o disco aí para meio que olhar um pouco para trás e repaginar coisas com as quais ele não tinha ficado muito satisfeito na carreira. O disco, a ideia dele é algo que normalmente não me agrada, que é o Paul Simon foi buscar músicas da carreira solo dele para repaginar essas músicas agora. Isso é um lance que normalmente não me agrada, porque pra mim parece um negócio meio preguiçoso, na real, assim. Parece que o cara, ao invés de querer trabalhar, compor e criar material novo, vai lá e pega o que já tá pronto, tira uma linha de baixo ali, coloca um saxofone aqui, repaginou e lança tudo de novo. No caso do In the Blue Light, o que difere, e que foi o que me chamou a atenção, são duas coisas. É o fato de que, primeiro, ele foi buscar coisas que pouca gente conhecia na carreira dele e repaginou esse material. E, além disso, os arranjos em si ficaram bem bonitos. Assim, é um trabalho muito bem feito. Paul Simon é, historicamente, um perfeccionista, né, cara? Tem uma história clássica de uma gravação que rolou anos e anos atrás, em que o Nile Rodgers, que é o guitarrista do Chic, foi gravar, e aí o Paul Simon fez ele repetir a mesma track de guitarra para a mesma faixa mais de 90 vezes, até ele ficar satisfeito com o trampo, assim. Então, eu acho que o que ele está fazendo agora com esse disco novo é justamente pegar coisas ali com as quais ele não tinha ficado completamente feliz e tentar de novo. E nesse sentido, o In the Blue Light funciona bem. Tem uma participação do Wynton Marsalis, que é bem legal, numa faixa que inclusive eu anotei o nome aqui, How the Heart Approaches What It Yearns. Eu não conhecia a versão original, fui ouvir depois de ouvir essa retrabalhada. A versão original é bem legal, mas a versão nova, principalmente com a participação do Marsalis, ganhou foi para um outro nível, assim. Então, o Paul Simon, ao contrário do Kanye West, eu recomendo muito. Para quem não conhece, aliás, quem não conhece o Paul Simon, primeiro está bem errado, assim, devia conhecer. Se não conhece,
tem esses dois caminhos. Você pode entrar na carreira do cara pelos clássicos, pegar lá o Graceland e colocar para tocar direto, ou de repente tentar o In the Blue Lights, que você vai entrar já pelo material menos conhecido, que de repente é mais legal. E depois você acaba caindo aí para os clássicos. Vamos deixar o Paul Simon para lá e vamos falar do próximo lançamento. É um disco que eu esperei muito e que infelizmente não veio do jeito que eu queria, que é o Raise Vibration, 11º disco do Lenny Kravitz. Eu gosto muito da carreira dele, acho o cara muito talentoso, tem uma sonoridade muito característica dele, que é aquela coisa do R&B, com umas guitarras de funk e uns teclados sempre bem funkeados. O cara é um baita guitarrista, um baita músico. Nesse disco novo tocou praticamente todos os instrumentos, assim como ele fez em todos os outros discos da carreira, mas é um disco que não me agradou. Assim. Eu ouvi bastante ao longo do fim de semana inteiro e realmente não gostei. Pra não falar que não gostei de nada, eu gostei muito de duas faixas. A primeira que é a Low, que já tinha sido lançada como single e tal. Inclusive a gente chegou a comentar sobre essa faixa num cabine que foi o Morreu Mais Paga Bem, falando da participação do Michael Jackson na faixa, mandando os no meio do refrão lá. Essa música, eu acho que tem justamente o DNA do que eu espero de um disco do Lenny Kravitz, que é justamente aquela coisa mais funkeada e tal que a gente falou. Tirando essa, eu gostei muito de uma faixa chamada Johnny Cash, que conta uma história muito, muito legal, muito bonita, na verdade, que foi um lance que rolou em 95, quando o Lenny Kravitz estava hospedado na casa do produtor, do Rick Rubin, e curiosamente o Johnny Cash e a June Carter, sua esposa, também estavam hospedados lá. E neste meio tempo, o Lenny Kravitz recebeu a notícia que a mãe dele tinha falecido de câncer. E aí ele conta que quando ele estava passando pelo corredor, os dois vieram e abraçaram ele, meio que trataram ele como um filho, como alguém da família. E foi um lance que o marcou tanto que agora, sei lá, 23 anos depois, o cara fez uma música sobre. A música começa com um sintetizador, assim, um negócio que dá uma dica que vem aquela pancada de funk e de repente ela vira completamente e se torna uma baladinha, meio com violão, assim, e tal. É legal, eu achei longa demais, na verdade, a música baixa nos 6 minutos, não sei se precisava. É legal, e dentro do contexto do disco foi um ponto que me saltou um pouco, assim, do restante. Todo o restante, as outras 10 faixas do disco, nada agrada muito, nada te faz querer levantar da cadeira e dançar, e nada chega a ofender. Sei lá, com exceção de 5 More Days Till Summer. 5 More Days Till Summer chega a ofender. Ela parece uma musiquinha upbeat, parece aquelas coisas que a Vagabanda tocava na Malhação. É muito ruim. E quando ela já tá ruim de doer, entra um corinho de meninas cantando tipo 1, 2, 3, 4, 5 Days Till Summer. E aí você só quer colocar as duas mãos na cabeça, deitar embaixo da mesa em posição fetal e chorar até a música acabar. Eu me questiono por que um cara com uma carreira tão estabelecida com o Lenny Kravitz, um cara que, cara, já conquistou tudo que tinha pra conquistar, se presta a fazer algo desse tipo, porque a música soa como algo mirando 100% no comercial. Só que erra. Ela é simplesmente ruim de doer mesmo. É uma pena, principalmente pensando que hoje em dia os artistas demoram muito para lançar discos, então o cara acabou de lançar um disco muito ruim, e a gente só vai... Muito ruim não, mas é um disco bem abaixo do que eu esperava. E, sei lá, a gente só vai ter um disco novo do cara em 2022, provavelmente. Então, é uma pena. E por último, pra gente fechar os lançamentos da semana, vamos falar do maior e melhor lançamento da semana passada, que é Egypt Station, Não faço ideia que número esse disco é na carreira do Paul McCartney. Paul McCartney que já deve ter lançado aí pelo menos uns 50 discos, se a gente for contar Beatles e música clássica e afins. O disco foi produzido pelo Greg Kurstin, que é o cara que produziu Adele, já trampou com Liam Gallagher, produziu o último disco do Foo Fighters e tal. É um cara já com uma carreira aí, já fez de tudo e tal. O Paul McCartney disse que o disco é um álbum conceitual. Cada uma das 16 faixas seria uma estação em que este trem que está fazendo essa viagem para. O disco abre com uma faixa chamada Opening Station, que são só uns sons de uma estação de trem mesmo, é uma vinhetinha curtinha. E a 15ª música, a penúltima faixa do disco, chama Station 2,
que também é o mesmo esquema, são só uns sonzinhos ali de uma estação de trem e tal. Eu, ouvindo o disco, lendo as letras e tal, não consegui entender de onde o Paul exatamente tirou a ideia de que é um disco conceitual. Não sei se a minha mente é muito fechada, mas disco conceitual pra mim é tipo The Wall, assim, sabe? Aquele lance que realmente conta uma história. O Egypt Station não conta uma história, mas, para todos os efeitos, é um disco muito bom. E eu ousaria colocá-lo para bater de frente ali com Tug of War, com Flaming Pie. É o melhor disco que o Paul lançou, sei lá, nos últimos 20 anos. Eu gosto muito do Chaos and Creation in the Backyard, mas acho que o Egypt Station, como obra, funciona melhor. Eu fiquei muito surpreso porque não esperava uma obra com tanta qualidade a essa altura do campeonato. O Paul McCartney está com 76 anos, já é um vozinho, né? É um senhorzinho mesmo. Mas é muito legal você ver que o cara realmente não para, ele não se deixa amolecer pelo tempo ou qualquer coisa do tipo. O cara continua colocando a criatividade dele ali para jogo. Algumas faixas que eu gostei bastante, a que eu mais gostei do disco, na verdade, é um dos singles que já tinha saído, que chama I Don't Know. A típica balada McCartneyana, assim, de voz na frente com piano. A música é muito bonita, a letra é muito legal. O disco é bem longo, então se você não quiser ouvir o álbum inteiro, eu recomendo que você ouça pelo menos I Don't Know, que é uma baita música, você deveria dar uma chance. Além dela, teve Back in Brazil, que era uma música que todo mundo tava, né, muito curioso para ouvir e tal. Um lance meio ousadinho, assim. Tem uma parte, inclusive, que o diretor achava que ele gritava futebol e eu achava que ele gritava Eat Your Bone, e no fim das contas o cara grita Ichiban, que é, sei lá, acho que primeiro em japonês. Tipo, a música chama Back in Brazil. Não faz o menor sentido, mas é bem legal, é bem divertidinha e tal. Tirando I Don't Know, a faixa que eu mais gostei chama Despite Repeated Warnings, que ela tem um lance de climas, é uma faixa longa de novo, se eu não me engano tem mais de 6 minutos, e ela tem uma coisa toda de climas, ela começa como uma baladinha, de repente entra um full band e ela vira um rockzão, assim, aí ela volta pra baladinha e tal, a letra é bem legal. Aliás, uma coisa no Egypt Station que eu achei bem bacana são as letras, assim, diferente do New, que era o disco anterior dele, que eu realmente não tinha gostado muito nem das melodias, nem das letras, na verdade. Dessa vez o Paul acertou em cheio, assim. E eu acho que é isso de lançamentos dessa semana. Não esqueçam de comentar, conversem com a gente aqui nos comentários, digam o que vocês acharam desses discos, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, se a gente esqueceu de comentar algum lançamento importante da semana passada, e a gente se vê na semana que vem com mais um Lançamentos da Semana. É isso.